Senhor ministro, gostaria que o senhor prestasse atenção, se pudesse, para que a gente pudesse, à medida que eu fosse fazendo as perguntas, Vossa Senhoria pudesse ir me respondendo automaticamente. O senhor participou de um começo de governo, no meu entendimento, que transformou a gestão do BNDES. Ao ver algumas medidas que foram tomadas por Vossa Senhoria, percebe-se que o banco foi preparado para uma nova etapa de desenvolvimento, que levou a muitos contratos que acabaram sendo revelados como contratos fraudados ou que tiveram problemas com corrupção. E eu cito alguns aqui. Em 2007, Vossa Senhoria fez uma resolução que dispensava o oferecimento de garantia de exportações. Correto? Isso. Resolução... Quem que é esse senhor que está do seu lado aí? Vossa Senhoria poderia dizer? Só responder aí para mim. E meu tempo aí, só porque enquanto eu vou fazer a minha pergunta, primeiro que está errado, era 12 minutos. Certo. E só para interromper na medida que ele for respondendo. Pois não. Quando eu não sei uma informação, né, porque são muitas, então eu peço o pessoal do BNDES, que sabe melhor do que eu, que me ajuda. Então o BNDES disponibilizou uma pessoa para acompanhar a Vossa Senhoria aqui hoje? Sim. Vossa Senhoria teve uma reunião... Sei, mas acho que o BNDES está... Sim ou não? O BNDES possui um escritório aqui em Brasília, não é? Não, mas eu estou querendo entender o seguinte, o BNDES disponibilizou uma pessoa para acompanhar a Vossa Senhoria, sim ou não? O BNDES disponibilizou pessoas para nos ajudar a entender as questões que eu iria responder aqui. Quando? Vossa Senhoria teve uma reunião prévia dentro do banco para discutir isso? Tive reuniões, eu procurei ter reuniões para me inteirar do assunto. Quando? Eu tive na véspera dessa reunião. Ontem, anteontem, hoje? Sexta-feira. Sexta-feira? Vossa Senhoria poderia revelar o nome das pessoas que estiveram com você no banco? Bom, eu não sei se saberia todas, mas eu posso lhe encaminhar. Pode falar agora? É que eu não sei de cor. Eu não conheço todas. 2, 3 pessoas que Vossa Senhoria lembra o nome? Por exemplo, o Marcelo, uma advogada que está aqui, né, porque o BNDES ele também coloca assessoria jurídica para os ex-presidentes, né, faz parte, temos o direito disso, etc. Algum diretor? Não. Não? Só assessoria técnica? Só assessoria. Ninguém com cargo público direto? Vossa Senhoria, desde que soube da sua convocação, não teve nenhuma reunião com nenhum desses cargos comissionados? Diretores, não. Diretor, presidente, vice? Não. Não? Vossa Senhoria confere com a questão da resolução que dispensa o oferecimento de garantia? Bom, mas ela não está conectada com a sua primeira afirmação. Como? O senhor diz transformar a gestão do banco em contratos com possíveis fraudes, etc. Não, só a pergunta é a seguinte. Vossa Senhoria foi autor dessa resolução, sim ou não? Um dos autores do Conselho Monetário Nacional é um conselho e fomos, sim, para facilitar a exportação para países muito pobres. Conselho do qual Vossa Senhoria presidia? Sim. Sim. Depois, em 2008, Vossa Senhoria faz uma resolução 3.615, flexibiliza a exportação, a exposição do setor petrolífero, que ajuda na negociação que vai futuramente levar a cerca de 60 bilhões de reais a Petrobras, sim ou não? Exportações do setor petrolífero. Exposição. Esta aumentou a exposição. Isso. Do banco, sim. Sim. Para permitir que a Petrobras pudesse tomar mais crédito e fazer investimentos. Correto. Depois, em 2012, Vossa Senhoria faz uma resolução para prorrogar indefinidamente os pagamentos ao BNDES, que mais tarde vieram a ser colocadas como a questão das pedaladas. E o TCU acabou barrando essa resolução. Vossa Senhoria reconhece isso? Pagamentos indefinidamente, não. Na verdade,
se fixou um prazo para os pagamentos, não indefinidamente. Uma portaria que fixou o prazo. É assim, a lei que criou o PIS, o PSI, ela estabeleceu que o Ministério da Fazenda estabeleceria o prazo para o pagamento, condições e prazo para o pagamento do subsídio. Então não era uma resolução para prazos indefinidos? Não era para prazos indefinidos. Praticamente dava uma carência igual à carência que o BNDES dá para o tomador do crédito. O texto é o seguinte, a portaria 278 de 2012 permitia prorrogar subvenções de programas, permitia prorrogar subvenções do Programa de Sustentação dos Investimentos PSI, criados na Lei 1.286 de 2009, por prazos prorrogarem indefinidamente os pagamentos ao BNDES. Ah, sim. Isso aí é a reestruturação da dívida. Isso. Então, ao longo do tempo, foram feitas algumas reestruturações. No caso, para deixar o BNDES numa situação mais confortável com, digamos, a disponibilidade de crédito. Aí foram feitas várias reestruturações, de modo que o fluxo de caixa do BNDES estivesse batendo. Vossa Senhoria reconhece ter sido autor dessa resolução? Sim? Sim. Ok. Então, na realidade, ministro, o que se percebe é uma preparação do banco para essa nova etapa. O banco que antigamente tinha uma questão de valores entre 40 bilhões, chegou a ter um movimento de 450 bilhões. Depois da sua gestão e da alteração dessas portarias que Vossa Senhoria... resoluções que Vossa Senhoria fez, Vossa Senhoria modificou a maneira como o banco prestava a questão dos empréstimos, que acabaram levando, depois com um montante muito maior, a questão desses contratos que muitos deles vieram a ter corrupção. Pergunto, Vossa Senhoria teve algum contato com empresas beneficiadas, por exemplo, o Odebrecht? Sim. O Odebrecht era uma das maiores companhias nacionais e, portanto, eu tive reuniões com todos os grandes empresários, praticamente, inclusive com o Odebrecht. Mas não para tratar questões de financiamento do BNDES. Aqui acho que houve uma... Está contando meu tempo errado aí. Se posso responder, deputado, o senhor juntou duas coisas indevidamente. O senhor partiu da premissa de que houve uma modificação do funcionamento Mas do essa BNDES. não foi a minha pergunta, ministro. Como meu tempo é curto, gostaria que Vossa Senhoria respondesse a pergunta. Vossa Excelência vai ter mais 7 minutos pela liderança. Então, posso esclarecer? Gostaria que respondesse às minhas perguntas. Mas aí não fica claro. Quer dizer, o BNDES não modificou a sua forma de liberar empréstimos. Tem uma tramitação dentro do banco que foi mostrada aqui pelo Luciano Coutinho, que mostra exatamente quais são as instâncias, como é que libera, como é que aprova, qual é a garantia, quais são as instâncias todas colegiadas e como é que chega. Então, isto, que eu saiba, não foi modificado. Se Vossa Senhoria me permite, eu gostaria de discordar com Vossa Senhoria, porque quando Vossa Senhoria fala de garantias, exatamente houve uma resolução de Vossa Senhoria para que pudesse ter sido modificada essa questão de garantias. Ou seja, modificou. Se Vossa Senhoria me permite, foi flexibilizada a exposição do setor petrolífero. Quer dizer que antes não poderia ter sido feito os valores que foram feitos com a Petrobras. Só foram possíveis a partir da sua resolução. Então, não dá para que a gente possa dizer que não foi modificado, porque foi. Se não fosse para tanto, não seria necessário ter sido feitas as resoluções que Vossa Senhoria empreendeu. Posso responder? Por favor. Então, em relação às garantias, nós estamos falando de uma milimétrica operação de exportação de pequenos países, pequenas exportações de países. Isso aqui deve ser... Se todas as operações de exportação do banco representavam 5%, isso é um percentual desses 5%. Portanto, não muda a estratégia. 1% não muda a estratégia do banco. A segunda questão é que, simplesmente, a Petrobras
ela estava empreendendo um grande programa de expansão, o pré-sal, e ela precisava de recursos para fazer os investimentos. E havia uma norma do Banco Central, e que essa norma dizia que você não podia emprestar mais do que 25% do seu patrimônio. Então, isso estava impedindo que a Petrobras, então não é uma questão do banco, é uma questão que a Petrobras não pudesse continuar a fazer os seus investimentos, e foi mudado. Agora, a forma como liberava o investimento, como escolhia a empresa que pode fazer, isso não modificou, era a mesma sistemática, apenas se abriu a possibilidade para fazer. Isso foi exclusivamente, se não me engano, para a Vale e a Petrobras, quer dizer, a regra geral, né? Mas quem estava nessas condições, se não me engano, eram essas empresas. Então, Vossa Senhoria admite ter se encontrado várias vezes com as empresas que estão envolvidas na Lava Jato, mas nunca para tratar, por exemplo, da questão dos empréstimos no BNDES. Bom, eu não falei da Lava Jato. O senhor mencionou uma grande empresa. Uma grande empresa. Vossa Senhoria falou todas as grandes empresas. Eu me reuni com todas as grandes empresas ao longo de 9 anos, não é? Portanto, e também devem ter entrado pessoas que estavam nessa questão da Lava Jato. Sim, essa é a resposta. Então, quer dizer, Vossa Senhoria esteve em várias reuniões por diversas vezes durante os 9 anos e nunca foi tratado esse assunto com Vossa Senhoria? Tratado o assunto do BNDES, não. Não. De maneira nenhuma? De maneira nenhuma. Tratado assim, por exemplo, a questão das concessões de infraestrutura. Nas questões de concessão, um projeto que foi lançado em 2012. Esse programa, ele implicava em ter financiamento para se viabilizar, né, que é a construção de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e tudo mais. Era preciso que entrasse um financiamento de longo prazo, nesse caso. Então, foi discutido com as empresas interessadas, né, foi discutido como viabilizar um financiamento. Foram chamados os bancos privados e os bancos públicos, o BNDES estava presente. Então, foi discutido como financiar essas operações de concessões. Operações que tinham, uma concorrência forte, todas elas reduziram o preço durante a concorrência, então essas reuniões ocorreram. Então, Vossa Senhoria se considera responsável pelos empréstimos que aconteceram? Eu não me considero responsável, porque os empréstimos são de responsabilidade do ente que faz o empréstimo. Vossa Senhoria disse que participou das reuniões. Nós estávamos gerando um programa, tentamos gerar um programa onde os bancos privados pudessem atuar com os bancos públicos, porque para fazer um programa de concessões de grande porte é preciso financiamento, senão ele não se viabiliza. Agora, quem viabiliza os empréstimos, se quiser, são os bancos públicos e os bancos privados. Aí depois, o que aconteceu, eu não sei, você não se envolve com a especificidade, você faz uma regra geral. A regra geral serve para todos. É isso que foi feito. Ou seja, tudo isso que aconteceu de empréstimos de alto volume foi tratado diretamente pelo governo. Não, estou falando de empréstimos, programa de concessões. Nesse programa de concessões, o governo preparou um programa de financiamento, sem o qual não se viabilizariam. E depois, isso, preparou, estabeleceu algumas regras, e depois, essa é uma relação do setor privado com o setor financeiro. O governo não definiu nada, não se meteu, não escolheu, etc. Eu não entendi. Então, por que foi feitas as reuniões de Vossa Senhoria com esse setor, já que o governo não fez nada? Não, o governo procurou estabelecer um programa de financiamento, né, que não existia. Sem o financiamento, não viabilizavam essas concessões. Então, o governo chamou os bancos privados e falou, olha, vocês têm que participar, é importante para o país, vai ter uma rentabilidade de longo prazo, né? Todo mundo queria as concessões é uma prioridade de todo mundo, acho que ninguém é contra concessões de infraestrutura, e em função disso foram feitas várias discussões, e quando nós achamos que as discussões, participou também o órgão como é que chamava? O Sinecom, Sindicato das Empreiteiras. Então tinha várias, de grandes, pequenas e médias e tudo mais. E uma vez, definido que era viável,
Então o governo saiu fora. E aí teve as licitações, e aí cada empresa vai buscar o seu financiamento por sua conta nas suas condições. Vossa Senhoria se considera amigo de algum dos presidentes das principais empresas que foram presos? Não sou amigo. Tem algum contato direto com algum deles, seja no seu telefone particular, na sua casa, do seu dia a dia? Não, pode ser que algum telefone meu tenha sido passado para um outro, mas não costumo receber telefonemas. Vossa Senhoria, quem indicou Vossa Senhoria para assumir o BNDES, a presidência do Banco do BNDES? O presidente Lula. Depois que Vossa Senhoria saiu, quem indicou o senhor Demian Fioca? Ele era meu vice-presidente, então praticamente foi quase que automático ele permanecer lá. Vossa Senhoria se recorda se antes dele assumir, Vossa Senhoria teve uma reunião com o presidente Lula antes dele assumir o cargo? Não me recordo. Não se recorda se teve? Não me recordo. Pode ser que tive, não me recordo. Então, Vossa Senhoria nomeia um presidente do BNDES como seu sucessor, como ministro da Fazenda, e não se recorda se teve reunião com ele? Eu não nomeio. Quem nomeia é o presidente. Quem tem o poder de nomear é o presidente. Vossa Senhoria entende como alguém que o indicou para assumir o cargo? Indicaria. Se eu não lembro se indiquei, mas indicaria perfeitamente. Como que Vossa Senhoria não lembra? Não, porque a escolha é do presidente. O presidente tem várias ideias na cabeça, que eu não sei quais são. Então, eu indicaria, sim, o fato aconteceu, ministro. Vossa Senhoria até me perdoe, mas o fato aconteceu. Foi indicado para ser presidente do banco. Vossa Senhoria o indicou ou não? É uma pergunta simples. É que eu não me lembro, mas eu indicaria. Então, pode dizer que eu indiquei. Mas, a rigor, eu não me recordo. Mas era um excelente funcionário e merecia, estava ao Vossa Senhoria me permite discordar, porque realmente é muito difícil, nesse momento, acreditar que Vossa Senhoria indicaria ou não indicou. Quer dizer, eu gostaria de uma resposta mais certa. Vossa Senhoria chegou para o presidente Lula e disse, olha, vamos indicar o Demian Fioca para continuar, sim ou não? É que eu fiz 200 conversas com o presidente. Mas não é todo dia que troca um presidente do BNDES, Vossa Senhoria concorda? Mas eu digo que não tem nenhum problema que eu tenha indicado. Quer dizer, eu gostaria de indicá-lo, se fosse hoje, indicaria. Então, qual é a diferença? Não estou entendendo. Não, a diferença é grande, porque se Vossa Senhoria indicou ele ou indicaria, é uma grande diferença. Não, talvez eu tenha indicado. Não posso... Talvez? Não me lembro precisamente, mas não vejo qual é a diferença. Todo dia que troca um presidente do BNDES, Vossa Senhoria lembra ou não lembra se indicou o presidente do BNDES? Mas... É algo comum. Não, mas ele tinha a minha confiança e tinha as condições de assumir perfeitamente. Eu estive com o presidente Demian Fioca e ele também, coincidentemente, não lembra se teve a reunião com o presidente Lula, se foi você, Vossa Senhoria, que o indicou ou não. Eu esperava que Vossa Senhoria pudesse me elucidar nessa situação. Não, essa é a sua resposta definitiva. Nós poderíamos, então, pedir um requerimento para que pudéssemos ver a agenda de Vossa Senhoria, se teve uma reunião precedente à assunção dele à presidência, para ver se teve, de fato, uma reunião ou não com o presidente Lula junto com vocês três. Bom, poderia e iria detectar que tinha N reuniões, não tinha uma, porque eu me reunia quase todo dia. Nós estamos falando... Quando ministro da Fazenda, né? Quando me tornei ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda tem reuniões cotidianas, então não ia explicar nada. Então, quer dizer, Vossa Senhoria troca de cargo, assume um outro presidente e não tem uma reunião entre vocês três sobre esse assunto. Não, porque o Demian já estava lá. Então não teve. Ele já conhece. Eu não me lembro, eu não posso afirmar algo que eu não me lembro. Então vamos solicitar a sua agenda, né? Que eu acho que a gente pode ajudar a Vossa Senhoria a lembrar. Depois que o Demian saiu, houve o Luciano Coutinho. Vossa Senhoria se lembra se foi Vossa Senhoria que indicou ou não? Não fui eu que indiquei o Luciano Coutinho. O Luciano, Vossa Senhoria lembra exatamente que não foi. O Demian, Vossa Senhoria não lembra. É. Memória boa. São casos diferentes.
É muito diferente. Os dois foram presidente do banco, é uma diferença enorme. É porque o Demian nem precisava. Mas ele teve um momento em que ele assumiu como vice interino e depois ele foi homologado. O Demian era meu vice-presidente, ele estava lá, estava bem no banco, era quase que natural que ele continuasse. Então nem sei se... E por que ele saiu, então? Reunião. Bom, ele saiu acho que quando terminou, aí não sei, porque não era mais da minha área de competência. Quer dizer que o ministro da Fazenda não tem nada a ver com a decisão do BNDES? Não, eu só tive alguma eventual influência quando estava saindo do BNDES, então posso atestar que o funcionário é um bom funcionário. Mas quando eu fui para a Fazenda, a prerrogativa passou a não ser mais do Ministério da Fazenda, porque o BNDES está submetido ao MIDIC. Então, Vossa Senhoria não se lembra por que ele saiu? Esse assunto não foi do seu conhecimento? Que venceu... Começou uma outra gestão, né? Eu não me lembro quando ele saiu exatamente, se ele saiu em 2006, quando terminou o mandato, e começou outro mandato. Francamente, não me lembro. Na última semana, tivemos algumas notícias sobre a relação de Vossa Senhoria com o senhor Sandri, conhecido também como tenista ou italiano. Vossa Senhoria conhece esse Sandri? Conheço. Foi um construtor que eu conheci nos anos 90. Nós tivemos, conforme está na Folha de São Paulo, uma relação comercial. A minha família tinha uns imóveis, ele fez 2 incorporações e foi só isso. Vossa Senhoria não tem contato de amizade com ele? Não tenho contato de amizade com ele. Telefone, e-mail, reuniões, ida na sua casa, saída com mulheres, junto, família? Não. Não? Não. Vossa Senhoria já o chamou alguma vez como tenista ou italiano? Sabia desse apelido que ele tinha? Olha, teve apenas uma vez que nós tivemos na casa dele, em 2007, tá. Porque ele tinha casa em Ibiúna, perto da onde a gente tem casa, e isso foi absolutamente noticiado, tá certo? Vossa Senhoria costuma muito ir na casa de pessoas que Vossa Senhoria não é amigo? Não, foi uma única vez, porque ele tinha feito um trabalho durante vários anos, então tinha um conhecimento. Um trabalho de quê? Da incorporação. Ele tinha uma construtora, fez uma incorporação. Então a relação de Vossa Senhoria com ele é estritamente de negócio. Exatamente. Foi, né? Foi. E aí em 2007, início de 2007, teve esse evento e foi a única vez que tivemos um jantar. A única vez, portanto, não dá para caracterizar. Vossa Senhoria não tem outros negócios com ele? Absolutamente. Não conhece nenhum outro tipo de relacionamento, negócio? Nunca te procurou para fazer nenhum outro tipo de relacionamento, outro tipo de negócio? Absolutamente. Vossa Senhoria também, em 2011, alterou o regimento interno para permitir que um auditor fiscal aposentado pudesse assumir o CARF. Vossa Senhoria confere com essa alteração? Foi para que o ex-secretário da Receita pudesse assumir o CARF. Isso. Sim, foi por isso, sim, confere. E Vossa Senhoria nega qualquer envolvimento nas irregularidades do CARF? Absolutamente. Nenhuma relação com os envolvidos que foram presos na última atuação? Nenhuma relação. Telefone, e-mail, saída com mulheres, família? Não, absolutamente. Bom, presidente, eu gostaria de agradecer os esclarecimentos do senhor ministro Guido Mantega e gostaria também de solicitar que a gente pudesse ter acesso, como foi negado pela polícia, que a gente pudesse ter acesso à questão dos sigilos do seu ministro. O sigilo telefônico, e-mail, celular, fiscal, a agenda também dele de todas as reuniões, que a gente pudesse confirmar todas as explanações que ele esteve aqui, algumas para rememorizar aonde a memória dele falha e outras para comprovar que ele está falando a verdade. Eu tenho certeza que ele conseguiu nos responder aqui, que a gente pode, através desse requerimento, dirimir qualquer eventual dúvida e que ele possa, através dessa quebra de sigilo, comprovar toda a sua idoneidade e sair da CPI, eu acredito,
com todas as dúvidas dirimidas sobre a sua conduta, e eu tenho certeza que isso, inclusive, ajudará que a gente possa esclarecer todas as situações. Eu agradeço pela minha participação, me dou por satisfeito as respostas. Agradeço, deputado Caio Narcio.